Quais são os sentimentos da procrastinação? Por que que as pessoas que têm ansiedade procrastinam? E como que a gente pode resolver isso? Se você quer saber a resposta para todas essas perguntas e muito mais sobre esse tema, continue assistindo esse vídeo até o final. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você sabia que há diferentes sentimentos por trás da procrastinação? Beleza, isso significa que pode haver diferentes sensações que aparecem quando insistimos em adiar aquela tarefa importante. Além disso, quando deixamos de cumprir um prazo ou algum compromisso, isso pode ser um forte motivo de ansiedade. Por isso, se você deseja parar de procrastinar, é importante que você entenda o que pode estar ocorrendo dentro da sua mente, porque isso vai ser fundamental para esse processo. E é por isso que você acompanha esse vídeo até o final, porque eu vou te explicar tudo sobre isso. E além disso, eu vou contar formas para superar as barreiras dos sentimentos por trás da procrastinação. Então vamos lá, o que está por trás da procrastinação? Em relação aos pensamentos ou sentimentos por trás da procrastinação, a gente pode citar os seguintes itens. Em primeiro lugar, uma sensação de dificuldade, falta de confiança ou da capacidade para fazer a tarefa. A falta de clareza em relação ao que se deve fazer, o medo de cometer falhas ou de assumir riscos, também tem a sensação de tédio, monotonia ou desinteresse pela tarefa. Perfeito! Sendo assim, eu vou detalhar para você a seguir o que você pode fazer para superar esses sentimentos ou também esses pensamentos. Mas antes da gente chegar lá, já deixa o seu joinha, clica aqui no gostei, no botãozinho do gostei, porque isso vai ajudar a gente bastante. Então depois de você clicar aqui no joinha, deixar seu like e gostei, eu vou te falar umas coisas. Com esse conhecimento que eu vou te passar, você poderá diminuir a sua frustração ou até prevenir episódios de ansiedade. Maravilhoso, não é mesmo? Então vamos lá. O primeiro, a falta de clareza. Há pessoas que simplesmente montam a sua lista de tarefas colocando uma ou duas palavras bastante vagas. Ou seja, em linguagem pouco específica. Por exemplo, presta aqui atenção comigo. Tem gente que escreve fazer apresentação ou fazer compras na lista de tarefas, sabe? Isso pode ser ruim, pois dá margem para que o nosso cérebro tenha que preencher as lacunas por conta própria. Tudo isso pode causar mais cansaço por ter que pensar ou lembrar o que se deve fazer. Além disso, pode também nos desencorajar a tomar ação o quanto antes, pois vamos precisar ainda pensar nos detalhes do que de fato é a tarefa a ser cumprida. Portanto, qual que é a solução para isso? Escrever a sua lista de tarefas de modo mais específico, simples e claro possível. Aliás, é importante que a tarefa também seja com palavras que vão mover você para a ação. Nesse sentido, você poderia escrever assistir a um vídeo de um especialista sobre o tema da apresentação para me familiarizar antes de montar o trabalho final. Muito mais específico, não é mesmo? Já no outro caso, naquele da lista de compra, você também poderia listar da seguinte forma: comprar 2 pacotes de arroz ao retornar do trabalho para preparar a janta da família. Muito mais específico e eu garanto para você que muito mais efetivo. Agora, a gente vai falar do tédio. Mas se essa dica já te ajudou, já clica aqui no botão inscrever-se. Porque quando você clica aqui no botão se inscrever, se inscreva, inscrever-se, que fica aqui embaixo, você vai fazer parte do canal Vitalismo Ansiedade, que é esse canal aqui. E aqui a gente faz conteúdo para te ajudar de todas as formas, você que sofre com ansiedade. Pois bem, depois de clicar no inscrever-se, vamos seguir para o próximo. O próximo é o tédio. Algumas tarefas, elas podem ser muito monótonas e causar grande desinteresse, não é mesmo? Você sabe bem disso. Em geral, tudo o que é muito repetitivo pode despertar esse sentimento. Por exemplo, copiar vários dados para uma planilha ou escrever inúmeros bilhetes idênticos. Tá, muito monótono. No entanto, pode ser impossível mudar a natureza desse tipo de trabalho.
Afinal, nem sempre há formas de se automatizar aquela tarefa específica. Ainda assim, há estratégias para que você pare de adiá-las, essas tarefas, é claro, mesmo que você esteja com tédio só de pensar nelas. Por exemplo, você pode ouvir algum podcast de algum assunto de seu interesse, ou variar os ambientes nos quais você fica enquanto faz a tarefa. Por fim, você pode até mesmo fragmentar em várias metas menores e se recompensar todas as vezes que cumpre cada uma dessas metas. Perfeito, não é mesmo? Presta atenção em cada uma dessas dicas que elas, né? No caso elas, no plural, fazem toda a diferença. Então anota elas e coloque em prática. Muito legal. Mas por que será que as pessoas que têm ansiedade procrastinam? Dificuldade. Esse é um dos motivos. Como assim? Em princípio, quando consideramos que uma tarefa é muito desafiadora para nós, existe o risco de nós sentirmos incapacidade de realização. Nesse sentido, o que pode acontecer é uma sensação de baixa autoconfiança, ou talvez uma falta de capacidade ou competência para sua realização. Por isso, uma estratégia que pode funcionar é dar um passo para trás. Como assim? Por exemplo, se você precisa fazer uma tarefa complexa, você pode quebrá-la em partes menores. Imagine, por exemplo, que você precisa montar um texto de 10 páginas sobre um tema que você conhece muito pouco. Parece assustador a princípio, não é mesmo? No entanto, você pode começar assistindo vídeos que falam sobre esse tema para se familiarizar. Além disso, você também pode ouvir algum podcast ou buscar pessoas que trabalham ou convivem de alguma forma com esse tema para você conversar com essas pessoas. Mas seja qual for o primeiro passo que você escolher, no final você terá um conjunto de ideias à sua disposição para depois organizá-las em um esboço para a sua apresentação. Sendo assim, a estratégia é bem simples, vou resumir para você. Defina claramente somente o primeiro passo e assuma o compromisso de cumpri-lo. Fazer uma lista enorme antes do início não vai fazer você adiar menos a tarefa. Ou seja, siga essa dica, combinado? Combinado. O segundo ponto é o medo. O medo que muitas pessoas sentem de cometer erros pode ser um forte motivo para procrastinar. Isso porque o nosso cérebro tem a tendência de nos proteger, o que é muito maravilhoso. Ou seja, de nos poupar de riscos ou de eventos inseguros. Sendo assim, adiar as nossas tarefas nada mais é do que uma forma de nos colocar numa zona de conforto. Portanto, uma solução possível para superar este medo é criar um medo ainda maior. Espera aí, como assim? Por exemplo, quando fazemos um compromisso público de que vamos realizar uma tarefa. Nesse sentido, o que acontece é um deslocamento do medo de cometer erros para um medo ainda maior de frustrar as pessoas que esperavam por aquilo que nós havíamos prometido. Em todo caso, é importante que você aceite que os medos vão estar presentes em muitas ocasiões. Apenas encare essas situações como uma parte natural do processo de quem deseja fazer algo realmente significativo. E quais são as considerações finais para a gente encerrar esse vídeo? Eu já conto para você, mas lembra de deixar o seu like, clica no joinha ainda se você não clicou, porque isso nos ajuda bastante. Agora que você tem uma maior consciência dos sentimentos por trás da procrastinação, eu espero que você também consiga colocar em prática as estratégias para superá-las. Lembre-se que procrastinar é algo extremamente natural. Quem nunca, não é mesmo? No entanto, não deixe que isso se torne uma desculpa para que você deixe de cumprir o que é realmente importante na sua vida. Se ainda assim você perceber que está com muitas dificuldades ou com muita ansiedade, não deixe de conversar com um profissional. Porque de repente, imagina se você tem um caso de ansiedade generalizada.
Pode acontecer. Em geral, quando o nível de preocupação ou de medo passa a causar prejuízos claros nas nossas atividades diárias, isso pode ser um sinal de transtorno de ansiedade, generalizado ou não. Portanto, agendar uma conversa com um médico ou psicólogo poderá ser um caminho para descobrir se você necessita de acompanhamento profissional. Tá, e como será que funciona isso desse transtorno de ansiedade generalizada? Eu fiz um vídeo que está aqui do lado, ó, explicando tudo sobre ele, como você identifica, quais são os seus sintomas, como funciona o seu tratamento. Então, vai ali, clica nele e assiste, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar de alguma forma. Combinado? Combinado. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Faz o V. E agora clica aqui para a gente se ver no outro vídeo. Tchau, tchau. Faz o V.